Então, uma coisa que a gente observa nesse exemplo do piezoelétrico, né, é que por esse material ter uma propriedade especial, ele pode ter uma entrada tanto elétrica quanto mecânica e uma saída tanto elétrica quanto mecânica, né, dada a devida combinação. Além disso, né, em outros sistemas mais comuns, assim, essa questão de material inteligente, estou pegando aqui um exemplo clássico mecânico que a gente vai abordar bastante aqui, que é o caso do massa-mola amortecedor. Né? Então, a gente tem uma massinha aqui, ela é ligada por uma massa e um amortecedor. Né? O amortecedor é algo que vai representar aqui para a gente perda de energia. Né? A molinha é uma forma de armazenamento de energia, né? Ela está armazenando energia elástica aqui. E a gente tem a massa, que é a fonte de inércia do nosso sistema. Então, nesse tipo de sistema aqui, assim como vários outros sistemas, você pensar numa máquina, numa estrutura, a gente pode ter uma infinidade de saídas diferentes. Depende do que você quer representar, o que você quer estudar no seu modelo matemático. Então, num caso simples assim, ainda assim, você pode estar falando de posição da massa como saída, força da mola sobre o solo, temperatura da mola, temperatura do amortecedor, entre outras saídas. Né? Então, a saída e a entrada do sistema que você está estudando, muitas vezes vai depender do foco que você quer dar na simulação, no estudo que você quer fazer. Né? Então, aqui é um exemplo dessa condição aqui. Uma coisa que a gente vai falar em alguns momentos, né, é a respeito de modelos de entradas. Né? Então, normalmente a gente fala de modelo em relação ao sistema dinâmico que a gente está querendo representar, mas as entradas também têm um modelo próprio, né? No sentido de que essas entradas elas podem ter que ser simplificadas, né, para se representar matematicamente aí nos nossos cálculos, nas nossas simulações. Então, entradas complicadas elas podem ser traduzidas em expressões matemáticas mais simples muitas vezes. Né? Às vezes a gente vai ter que fazer isso para tratar um problema de forma mais simples. Né? Nos nossos casos aqui, essas entradas elas podem ser no formato de uma energia inicial. O que é essa energia inicial? É um estado inicial que o sistema tem que vai fazer com que ele evolua ao longo do tempo posteriormente. Né? Então, essa entrada pode ser na forma de energia potencial. Né? Esse caso aí geralmente é o caso de sistemas mecânicos, né? Mas pode ser uma posição inicial do sistema ou uma temperatura inicial que o sistema tem. Ou então energia cinética. Né? Então, quando a gente fala de energia cinética e sistema dinâmico, a gente está falando basicamente de velocidade inicial. Né? Então, uma forma de entrada é justamente esse estado inicial que o sistema pode ter. Né? E a partir desse estado inicial, ele vai evoluir ao longo do tempo e vai dar essa dinâmica do comportamento. Outra forma de atuação externa, aí a gente coloca em duas classes diferentes, é o que a gente chama de entrada determinística. Né? O que é isso? É quando a gente consegue traduzir aquela entrada, aquele sinal de entrada, em uma função matemática bonitinha. Né? E existem também entradas aleatórias, quando a gente não tem uma descrição matemática propriamente dita daquela entrada. É um sinal randômico aleatório, né? Que também pode acontecer na natureza ali. Né? Então aqui é um quadrinho ilustrando esses tipos de entradas. Né? Primeiro caso aqui de energia inicial que eu tinha comentado, né? Energia inicial, uma posição inicial, energia cinética, uma velocidade inicial. E atuações externas, né? Que podem ser determinísticas e aleatórias. No nosso curso aqui, a gente vai estar muito mais preocupado com atuações determinísticas, que a gente tem uma descrição matemática para representar essa entrada. Né? Dentro da classe de entradas determinísticas, a gente tem algumas classificações, algumas subclassificações aqui que a gente vai abordar aí mais para frente. Né? Mas o caso mais simples aqui são de entradas periódicas, né, que é essa segunda classe. Entradas periódicas, como a palavra diz, são entradas que se repetem ao longo do tempo, que tem um padrão bem definido ao longo do tempo. Né? Então, você pode pensar em uma senoide, uma cossenoide, algum outro sinal que é periódico aí. Né? Entradas transientes seriam o contrário da periódica, né? Quando você tem um sinal, por exemplo, que não se repete ao longo do tempo. Então, um exemplo bem clássico aí de entrada transiente é uma
um impacto, né, um impulso. Você dá uma pancada numa estrutura, isso é basicamente uma entrada transiente. Né? Existem também outras entradas chamadas quase periódicas, né, que tem comportamento, não é exatamente periódico, mas é quase lá, né, entre outras funções determinísticas aqui. Né? Então a gente vai ficar muito mais nesse mundo de funções determinísticas do que propriamente dita nos outros casos. Né? Beleza, então a gente já definiu entrada e saída, a gente falou de modelos matemáticos, né? E esse slide agora eu vou estar resumindo os tipos de problemas que a gente vai fazer aqui em análise de sistemas dinâmicos. Né? Então, tudo que a gente vai lidar aqui vai ser em cima de algo desse tipo. Né? A gente vai ter um sistema aqui, que a gente vai modelar e transformar em um modelo matemático mais simples. Esse sistema tem lá diversas entradas, talvez diversas saídas também. No problema de análise, né, que é um problema um dos mais comuns, talvez, né, a gente vai estar determinando as saídas, né, as respostas, quando a gente conhece a entrada e a saída. Não, aliás, quando a gente conhece as entradas e o sistema. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente conhece essa porção aqui do sistema todo, a gente conhece a entrada e a gente conhece o sistema, a gente conhece a equação do sistema e a gente quer prever a saída dele. Né? Então, é um caso, por exemplo, de simulação numérica. Né? Você tem um sistema, você tem a entrada e você quer prever a saída dele para uma certa condição. No problema de síntese ou projeto, né, a gente vai determinar o sistema conhecendo as entradas e as saídas. Então, nesse caso, a gente conhece um sinal de entrada e a gente conhece a resposta a esse sinal de entrada aqui. Vou colocar aqui em outra cor. Então a gente conhece a entrada, conhece a saída e determina o sistema, que é chamado de problema de síntese ou projeto, ou, dependendo da literatura, né, dependendo do contexto também, a gente chama isso de identificação de sistema. Então você conhece a entrada e você sabe como que o sistema responde a essa entrada. E a partir dessas informações, você obtém aqui um modelo do nosso sistema. Então isso aqui é um problema bem clássico aqui, onde você quer obter esse modelo matemático e às vezes para analisar o comportamento do sistema, né? Fazer uma simulação igual eu tinha falado antes. E o terceiro problema aqui é o caso de medição, né? Nesse caso aí, o sistema que a gente está falando aqui, ele é o próprio instrumento de medição, né? Ele está representando o termômetro, o acelerômetro, o sistema de medição, e a saída vai ser a medida efetuada, né? E a entrada é o mensurando real que você deseja medir. Né? Então, nesse caso aqui, a entrada do sistema é o fenômeno que você quer medir, né? Por exemplo, a temperatura do ambiente que você quer mensurar, e a saída vai ser, né, a indicação lá do seu leitor. Né? No termômetro de bulbo que a gente analisou anteriormente, a entrada é a variação de temperatura do nosso fenômeno, saída é a dilatação linear. Né? Então, para problemas de medição, a modelagem ajuda a saber essa relação entre o fenômeno que você está medindo e o visualizador, né? A dilatação ali no termômetro ou a saída que você está tendo naquele instrumento de medição. Né? Então é um outro caso aqui de problema em ASD que a gente vai tratar em alguns casos. Né? Então, uma vez que a gente já falou bastante aqui de modelo matemático, eu vou falar agora de classificação desses modelos. Né? A gente tem vários modelos distintos, com classes diferentes aqui, e a gente vai comentar um pouquinho sobre as diferentes formas de simplificação desses modelos matemáticos. Né? Então, uma coisa que é importante ficar clara aqui, no sistema real, né, aquela nuvenzinha que a gente está ilustrando várias vezes, ela pode ter diversos modelos que descrevem o mesmo fenômeno. Né? Então, a gente tem o termômetro lá, por exemplo, a gente pode ter modelos de diferentes naturezas, né, com diferentes simplificações aqui, vão estar representando exatamente o mesmo fenômeno, a mesma relação entrada-saída ali.
mas com diferentes graus de aproximação. Isso é comum, né? Então, o mesmo fenômeno físico pode ter modelos diferentes aí para se estudar. Nos estágios iniciais do projeto, a gente inicia primeiramente com um modelo simples e vai aumentando a complexidade, vai aumentando a quantidade de graus de liberdade, por exemplo, do modelo, para tornar ele mais realístico, para tornar ele mais completo, né? E a gente vai ver várias classificações aqui que vão ajudar a gente a classificar um modelo com base no seu grau de complexidade, como a gente já está comentando aqui, né? Então, primeira classificação aqui, né, entre duas classes diferentes, é o que a gente chama de modelos de sistema contínuo e modelos discretos, né? Então, no sistema contínuo, né, também chamado de sistema com parâmetros distribuídos, esse sistema aí ele vai ser descrito por equações diferenciais parciais, né? Então, no modelo contínuo, cada ponto infinitesimal, né, cada pontinho que você tiver nesse sistema, né, que eu estou colocando um exemplo mecânico ali, mas cada ponto infinitesimal vai ter sua propriedade, né? Cada ponto infinitesimal vai ter sua resposta, né? No sistema discreto, você já representa esse sistema com parâmetros concentrados, que a gente fala, uma massa concentrada, uma mola, amortecimento, capacitância, resistência elétrica, enfim, né? Propriedades concentradas, né? Valores únicos aí. E nesse caso aqui o sistema ele é regido por equações diferenciais ordinárias, que são muito mais fáceis de se tratar. Então aqui é um exemplo, né, de sistema mecânico, né, uma viga engastada, e a gente está colocando uma força externa aqui como entrada nesse sistema. A gente vai ver que esse tipo de sistema mecânico, muitas vezes a gente consegue traduzir boa parte do comportamento dele com uma representação discreta, né? Então, esse sisteminha aqui, a gente está representando toda a elasticidade da viga com uma mola de rigidez K, né, regida aqui, por exemplo, pela lei de Hooke, e a inércia, que é toda distribuída ao longo dessa viga, com uma massa concentrada M, né? Então notem que a gente pegou uma representação bem mais complexa de sistema contínuo aqui e traduziu num sistema massa-mola simples, né, com dois parâmetros simples aqui representando o sistema. Isso aqui é possível de fazer, né, com suas limitações, é claro, né? Então, no sistema contínuo, cada ponto infinitesimal da viga tem um deslocamento, uma rigidez, uma massa, né? E no sistema discreto a gente concentra isso tudo em alguns poucos graus de liberdade, algumas poucas respostas ali, né? Então, esse tipo de simplificação a gente vai fazer em várias situações ali, né? E normalmente aqui a gente vai lidar com sistemas discretos, né, que resultam em equações diferenciais ordinárias. Quando que você vai lidar com um sistema contínuo? Apenas em alguns problemas muito simples, onde você consegue uma equação diferencial parcial e você consegue resolver ela, né? Então, quem já cursou aí equações diferenciais parciais, talvez vai lembrar de equação da corda, membrana, de algumas equações de transferência de calor, né? E você só consegue resolver essas equações de forma analítica quando esses sistemas são muito simples, né? Geometrias muito simples, comportamentos muito simples. O que você faz quando você tem uma estrutura complexa? Você tem, por exemplo, um motor que você quer modelar distribuição de calor, distribuição de temperatura. Ou quando você tem uma estrutura veicular, você quer modelar a deformação, né, quando tiver uma batida nesse carro, né? Uma prática industrial muito comum aí, que com certeza vocês já ouviram falar, é de modelagem de elementos finitos. O que é um modelo de elementos finitos? Elementos finitos é uma forma, uma metodologia que a gente tem justamente para transformar um sistema contínuo desse em um sistema discreto mais simples de se tratar. E sistemas discretos a gente consegue resolver em vários casos aí, diferentemente dos sistemas regidos por equações diferenciais parciais, né? Então é uma simplificação que a gente vai adotar em muitos casos aqui. Aqui é um outro exemplo de sistema contínuo, né? Então aqui é um modelo, por exemplo, que está representando a distribuição de temperatura aqui em uma sala, né?
Mas aí a gente pode se perguntar um caso aqui, né? Será que a gente precisa realmente tratar a distribuição de cada ponto infinitesimal dessa sala? Primeiro, talvez a gente possa modelar apenas alguns pontos, né, alguns elementos de volume aí dessa sala, daí representar a resposta desses elementos aí, que é mais ou menos a abordagem que a gente faz lá em elementos finitos, né, para quem vier trabalhar com isso. Outra abordagem que a gente pode fazer, que é mais parecido com o que a gente vai fazer aqui em ASD, é modelar a temperatura média dessa sala, né, como se fosse uma coisa só. Então, concentrar todos os parâmetros dessa sala em pouquíssimos parâmetros aqui que estão representando o sistema térmico, né. Então, todos os modelos que a gente vai lidar aqui vão ser modelos discretos, vão ser modelos de parâmetros concentrados, e mesmo que você venha trabalhar, por exemplo, com elementos finitos, ainda assim você está lidando com um modelo discreto, né. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da questão de linearidade de modelos, né. Então, a gente vai falar de modelos ou sistemas lineares e sistemas não lineares. O sistema linear, ele obedece o que a gente chama de princípio de superposição linear, né? E, obviamente, o sistema não linear não obedece esse princípio de superposição. Então, o que esse princípio de superposição fala pra gente? Eu estou simplificando a definição dele, que tem uma definição matemática mais rebuscada, né? Mas eu estou tentando traduzir as ideias principais do princípio. Então, o que esse princípio diz para a gente? Se para um dado sistema linear a gente tiver as seguintes relações de entrada e saída, né? Então, para um sistema linear onde a gente dá uma entrada U1 e tem uma resposta X1, e esse mesmo sistema linear a gente dá uma entrada U2 e tem uma resposta X2, se o sistema for linear mesmo, uma combinação linear dessas entradas, por exemplo, uma soma de U1 mais U2, vai resultar numa combinação linear também dessas saídas. Então, x1 mais x2, né? Se você combina entradas linearmente, você tem uma combinação dessas respostas individuais também de forma linear, né? Então, aqui um exemplo clássico disso, que é a mola de Hooke lá, né? Então, a mola de Hooke ela tem uma relação linear entre força e deslocamento, que eu estou mostrando, estou exemplificando aqui, né? Então, nessa mola, se eu coloco uma força de 1000 newtons, ela responde com meio metro de deslocamento aqui, por exemplo, né? Então, se eu aplicar uma força de 1000 newtons nessa mola, ela vai deslocar de meio metro. Nessa mesma mola, se eu aplicar 500 newton de força nela, ela vai se deslocar de 0,25 metros, né? Ela é linear. E como ela é linear, se eu aplicar uma força de F1 mais F2, 1000 mais 500 newton, dá 1500 newton, a gente vai ter uma elongação de 0,75 metros. Então, essa mola linear de Hooke, ela obedece o princípio de superposição linear, portanto, ela é uma mola linear, ela tem comportamento linear aqui pra gente. Como que seria uma mola não linear, por exemplo? Seria uma mola que não responde conforme essa lei de Hooke, né? Imagina uma mola que tem um comportamento polinomial, um kx ao quadrado, um x ao cubo. Essa mola não teria esse comportamento linear e ela não passaria aqui nesse princípio de superposição, né? Então, é um exemplo aqui dessa questão de linearidade que a gente está comentando, né? Os modelos que a gente vai lidar aqui na disciplina, né, de modo geral, vão ser todos lineares, ou ao menos a gente vai simplificar eles a tal ponto que eles vão se comportar como sendo lineares, né?